Hoje eu vou fazer uma questão que mostra como que cai pronomes no Enem. Olá, olá, muito bem-vindo, muito bem-vindo, que é o professor Gabriel Torres, mais uma vez aqui no canal do professor Felipe Pereira, para hoje fazer uma questão com um assunto que a gente sempre estuda, né? Pronomes. Como é que cai, né? Colocação pronominal, vamos dar uma olhadinha como que o Enem contextualiza os pronomes. Uma forma, né, que o Enem tem de contextualizar os pronomes, com certeza vai ser a partir de um texto, né? Imagino que tu já saiba que todas as questões da prova de linguagens do Enem vêm acompanhadas de um texto para a gente ler e analisar e exercitar as nossas habilidades previstas na nossa matriz de referência, mas eu já vou comentar isso, tá? Esta prova aqui é a prova amarela, primeira aplicação de 2021, tá? Uma prova que tem umas questões um tanto quanto estranhas, mais de uma caiu fora do cálculo do TRI. Sabia disso? Sabia que tem algumas questões que a maneira como as pessoas respondem é tão estranha que o TRI identifica, né, a teoria de resposta ao item identifica que aquilo ali está muito fora do padrão e tira do cálculo. Aí a nota acaba sendo calculada pelas outras questões, né, como se fosse anulada, mas não é anulada porque tem erro, é que ela não deu certo. Essa aqui não é o caso, tá? Mas essa prova teve algumas questões assim. Claro que eu não ia escolher uma questão quebrada a fazer contigo aqui no YouTube, né? Essa aqui, a questão 16, vamos direto para o enunciado. Lembrando, sempre começa pelo enunciado, porque é ele que vai mostrar que tipo de ótica a gente tem que ter na hora de olhar para o texto, que tipo de leitura vai ser cobrado. No texto, constata-se que os usos de pronomes variam ao longo do tempo e que atualmente têm empregos diversos pelas regiões do Brasil. Esse processo, qual processo? O processo de usos de pronomes com variação ao longo do tempo e com diversos empregos pelo Brasil. Esse enunciado é importantíssimo, tá? Vai ser mais importante do que parece. Esse processo revela o quê? Vamos dar uma olhada no texto. Os linguistas têm notado a expansão do tratamento informal. Abre aspas, tenho 78 anos e devia ser tratado por senhor, mas meus alunos mais jovens me tratam por você, diz o professor Ataliba Castilho, aparentemente sem se incomodar com a informalidade, inconcebível em seus tempos de estudante. O você, porém, não reinará sozinho. O tu predomina em Porto Alegre, curiosamente onde eu estou falando agora, e convive com o você no Rio de Janeiro e em Recife, enquanto o você é o tratamento predominante em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador. O tu já era mais próximo e menos formal que o você, nas quase 500 cartas do acervo online de uma instituição universitária, quase todas de poetas, políticos e outras personalidades do final do século XIX e início do século XX. Então, antes de voltar para o enunciado e para as alternativas, o que o texto está nos colocando, tá? A formalidade da língua tem diminuído, né? Então, o senhor passa a ser você, uma coisa normal para o professor aqui de 78 anos, que, sendo ele um linguista, eu conheço o Ataliba de nome, né? Já passei por ele durante a graduação. Com 78 anos, né? A expectativa de alguém da geração dele é ser tratado por senhor, mas é por você. Aí a gente vem aqui, né? Que o você não reina sozinho. Então, o pronome de tratamento mais comum não é só o você. Tem o tu, que predomina em Porto Alegre, e no Rio de Janeiro e em Recife se usa os dois. Já em São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte é só o você. Predomina o você, não que não tenha, né? Aí aqui comenta a ideia da formalidade e informalidade, que já tinha o uso, né, do tu e do você, corroborando ali a opinião do professor Ataliba Castilho. Indo para o enunciado e para as alternativas, no texto constata-se que usos de pronomes variam ao longo do tempo e que atualmente tem empregos diversos pelas regiões do Brasil. Esse processo, o que está sendo exposto aqui e com o que o enunciado pontuou, revela o quê? Dá uma olhadinha nas alternativas, eu não vou ficar parado enquanto tu olha, então pausa o vídeo, dá uma olhada caso tu ainda não tenha feito essa questão, porque eu já vou falar qual é o gabarito. E o gabarito dessa questão, né, já completando o enunciado, esse processo revela que, gabarito alternativa B, a possibilidade de se usar tanto o tu quanto o você caracteriza a diversidade da língua. Ou seja, se a gente pegar o português brasileiro, que é a mesma língua, eu aqui em Porto Alegre, se eu for para Manaus, vão falar diferente de mim, tá?
mas vão estar falando a minha língua, não tem como, eu vou me reconhecer naquela maneira de falar, talvez não tanto quanto um porto-alegrense, mas com certeza como um brasileiro, e vai ter uma diferença muito grande se eu ouvisse o português de Portugal, né, que aí já é outra história, mas é a variedade e a diversidade da língua. Se falar de várias formas, usar várias palavras, falar ou porta, ou porta, é a variedade da língua e todas elas, um falante de português brasileiro vai entender como a mesma coisa. Assim, a questão do tratamento, né? Não é porque eu posso chamar um paulista de tu que ele não vai entender o que eu tô querendo dizer. Faz parte da língua dele também, só que a variedade que ele usa é aonde você predomina, mas só para pegar o exemplo, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas alternativas, nas outras, para a gente ver o problema que tem ali. A escolha de você ou de tu está condicionada à idade. Não. A única coisa que o texto fala a respeito da idade é a questão da formalidade, que umas gerações mais novas estão abrindo mão de algo que seria formalidade para gerações mais antigas. Mas não tem nada a ver. Usar o você ou tu depende de onde tu nasceu. Para eu marcar aqui que eu uso tu, né? Se tu nasceu em Porto Alegre, tu vai falar tu. Agora, se tu nasceu em São Paulo, muito provavelmente tu vai falar você. A B é a correta, a C. O pronome tu tem sido empregado em situações informais por todo o país. Por todo o país será? Acho muito forte, né? Tem lugares que dificilmente vai se falar tu. Não digo necessariamente os que estão citados aqui, mas é uma afirmação muito assim absoluta, muito certeira, né? Muito assertiva para a gente confirmar isso aí, né? D. A ocorrência simultânea de tu e você evidencia a inexistência de distinção entre níveis de formalidade. Ué, mas a gente tem aqui um falante reconhecendo que tem vários níveis de formalidade. Ah, mas aí é senhor e você. Tá, não, mas peraí. Aqui diz que, por ter tu e você ao mesmo tempo, não existe nível de formalidade na língua. Como não existe nível de formalidade na língua? Uma coisa não leva a outra, né? É tipo, o fato de eu estar gravando isso aqui num computador prova que a Terra é plana. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não dá pra gente pegar essa premissa aqui e sair fazendo essa conclusão. E o emprego de você em documentos escritos demonstra que a língua tende a se manter inalterada. Olha o enunciado. O uso de pronomes variam ao longo do tempo. O enunciado está anulando, está autodestruindo, auto não, né? Está destruindo essa alternativa aqui. A língua, ela não tende a se manter inalterada. A língua, muito pelo contrário, ela tende a mudar, tá? Aí a questão é a seguinte, como é que eu vou saber que vai cair tu e você dessa forma aqui? Como é que eu sei que não vai cair a colocação pronominal? Bom, pode cair, mas nunca vai ser no sentido de tu ter que ir ali e optar qual que é a colocação pronominal correta, tá? Já deve ter ouvido que cai variação linguística no Enem. O que a gente vem aqui na matriz de referência do Enem, que isso aqui, se tu nunca viu, é o que diz o que vai cair no Enem, é o que diz o que tu vai ter que fazer com os textos do Enem. Tu pode não saber o conteúdo do texto, mas tu sabe o que tu vai ter que fazer. Essa questão que eu acabei de fazer, ela é dessa habilidade. Relacionar variedades linguísticas a situações específicas de uso social. Situações que envolvem a formalidade, situações que vão envolver onde a pessoa nasceu, situações que vão envolver a geração. É isso aqui, mas o principal que eu queria te mostrar é que a gente tem essa competência aqui sobre língua portuguesa e que vai abordar as diversas variações da língua, cada uma de uma forma específica. Essa aqui caiu na habilidade 16, aonde a gente relacionou essas variedades, tá, a justamente a ideia de diversidade na língua. A variedade da língua provada pelos diversos usos, provada, né? Demonstrada pelos diversos usos de uma mesma língua, pelos diversos usos diferentes, alternativos dentro de uma mesma língua. Então, aqui tem um exemplo de uma questão que cai pronomes. Não vai ser para tu identificar se é mesóclise, próclise ou ênclise, mas sim para pensar a respeito da tua língua. Se tu não sabe o que é competência e habilidade, por favor, te inscreve no canal e assiste alguns vídeos aqui do Felipe. Se tu quiser te aprofundar mais, conhece o nosso curso que está aqui embaixo, a nossa plataforma Linguagens IHM, tá bom? Que lá a gente tem aula sobre cada uma das habilidades, mostra o que cai mais recorrentemente a partir de qualquer uma delas e trabalha o Enem dentro de como o Enem se propõe. Muito obrigado pela atenção, te vejo no próximo vídeo, na próxima questão.